Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Pensou em segurança? Carlos System é a solução. Instalação de alarmes, cercas elétricas, concertinas, portão eletrônico, câmeras de monitoramento, interfones e muito mais. Tenha em sua empresa ou residência um serviço de qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Informações, ligue ou nos chame no WhatsApp 43 984927796. Rua Tamarino 287. Bairro Laranjeiras, Londrina, Paraná. Carlos System, garantia e tranquilidade para o seu patrimônio. Bateu aquela fome. A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo. Com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia. Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43 3327 9300 ou no WhatsApp 43 99110 4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina. Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. Sexta-feira, dia 21 de abril, feriado, e aqui estamos nós para engrandecer o nome do nosso amado Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito importante. Nós vamos falar do jovem e a obra que nós estamos fazendo para engrandecer o nome do nosso amado. Se você está aqui, eu gostaria de pedir, por favor, que você já curta o nosso vídeo, compartilha com alguém, com uma pessoa que você nem lembrava, mas vai lá na sua lista do WhatsApp e envia para essa pessoa. Às vezes é isso que ela está precisando nesse momento. E se você é novo no canal, por favor, se inscreva. Assim você está ajudando o canal a crescer e está cumprindo um papel de ser missionário aqui na Terra, ajudando a gente a levar a palavra do Senhor além. Lipe, por favor, você pode subir o som um pouquinho?
No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Esse é o meu Boa noite, pessoal, paz do Senhor, estamos aqui, feriado de Tiradentes, como que foi o feriado de vocês? E no Ligados no Céu, numa configuração um pouco diferente aqui, o pastor Wilson nos abençoou, está aqui dirigindo o programa hoje. Estamos muito felizes de estar aqui com a Vitória, a Nathalie, a Rafa, e que Deus abençoe vocês. A gente vai compartilhar um pouquinho da palavra, a Rafa já falou aqui do tema. Tudo bem, Vitória? Boa noite. Paz do Senhor, cumprimento o pessoal aí. Boa noite, gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa, Vinícius, Nathalie. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos assistindo. Amém? Nathalie. Boa noite, galera. Mais uma sexta-feira aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui. Que você possa ser abençoado e edificado através dessa programação. Sobe o louvor, Lipe, a gente já volta, pessoal. Pessoal, estamos muito felizes de estar aqui e semana passada nós tivemos um momento aqui, o culto de jovens, um momento de gincana bíblica, um momento de comunhão. A gente fez um videozinho preparado, fico muito feliz que Deus tem feito no meio dos jovens, fico muito feliz que Deus tem feito através da nossa juventude. Tava aqui aquela árvore lotada, o pessoal ali, a chuva quase atrapalhou a gente, mas Deus foi fiel, abençoou. Amém. A gente teve um momento muito divertido, com certeza a minha equipe venceu, né? Tinha um pessoal chorando aí, mas Deus deu vitória aos seus escolhidos aí. Mas foi a primeira vez que a sua equipe venceu, né, Vini? Vale ressaltar isso. Foi uma competição justa, né? Mas enfim, a gente tava com o irmão Urbano e a minha tia aqui também, né? Ajudaram a gente. Salvou o grupo. Carregaram o nosso time aqui. Tem o vídeo pronto aí, Lipe, preparado para mostrar pro pessoal? Vai aí na... can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. You came to set us free. You came to set
carro e estremece a quadra. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. You came to set us free. Foi um momento muito abençoado, né, pessoal? Vocês viram aí pouca competitividade entre mim e o Lipe. Bem pouquinho. Mas a gente se divertiu, a gente não se machucou, tá? Os irmãos estavam perguntando pra gente. Foi tudo aí um acidente de percurso. Como que foi pra você ontem, Vitória? Tava aí filmando. Viu de Foi um perto. momento muito alegre, né? A gente riu demais. Foi um tempo de comunhão muito bom. Eu creio e acredito que o Espírito Santo estava presente naquele momento. Foi incrível. Como que foi, Nathalie, pra você esse momento de ontem aí? Foi muito bom, gente. Eu creio que terá mais vezes. Formulamos algumas perguntas, eu, a Rafa e a Vitória. Foi um momento engraçado, de diversão. Teve gente que achou que o Lipe e o Vinícius tinha ensaiado aquele tom, mas não foi não, viu, gente? Não tem Aconteceu mesmo. Vocês estão felizes com o que Deus tem feito? Muito feliz. Nessa igreja? Deus tem feito maravilhas, né, através dos jovens, e eu creio que é um novo tempo e cada vez mais vai só melhorar. Como que foi pra você, Rafa? De perto, ter preparado as perguntas aí, ter visto essa colisão. Não, essa parte foi uma das melhores, a que a gente mais deu risada. A Nicole ontem tava passando mal. Gente, ela foi embora dando risada. Mas assim, tirando essa parte, eu acredito que todo mundo que estava aqui aprendeu muito, porque não eram tão fáceis as perguntas, mas eu percebi que eu até que sabia algumas coisas, sabe? Fiquei feliz, mas isso incentiva a gente querer a buscar mais, a entender mais da palavra de Deus, né? É uma forma divertida, mas é uma forma muito prazerosa de aprender, né? A gente descobriu ontem, semana passada, que Jesus foi vendido por 70 cruzeiros, que a Bíblia tem 21 livros e que a mãe de João Batista era Maria Madalena. Eu acho que depois dessa, o pastor Wilson vai começar uma escola dominical aqui na igreja. Amém! Jovens, venham, pelo amor de Deus. Precisamos, gente. Vem aqui, brincadeiras à parte, vem aqui, Lipe, contar como que foi essa experiência aí ontem. Semana passada, a gente tá meio confuso aqui. Lipe vai... Sem cair, Lipe. Vai contar um pouquinho como que foi pra ele. Bom, paz do Senhor a todos, né? Pessoal que tá aqui na mesa, quem tá ali ajudando. Bom, foi sensacional. Eu e o Vini aí, a gente participou de um momento de rivalidade pela primeira vez. Equipe vermelha aqui é melhor. Roubaram, obviamente, pra equipe dele, né? Mas foi uma bênção. Era sua irmã Vim de que vermelho em homenagem ao eu vim de vermelho porque, né, como ele venceu, eu falei, vou dar uma moral. Mas foi uma bênção. A gente trombou ali, mas não machucou, não. Foi tudo muito bom. E dava pra ver que o Espírito Santo estava no nosso meio ali. Foi uma bênção. Como que foi o momento ali dos salgadinhos, fartura? Aquele cachorro-quente do Pastor Zilton. Sensacional. Eu provei o famoso cachorro-quente de circo do Pastor Zilton. Bom. É uma benção. Ele só tinha me falado a receita e eu tive a oportunidade de comer. E, poxa, tinha tanta coisa de comer ali. Não tem como a gente não ficar feliz, né? Manda um abraço aí pro pessoal. Pessoal, aos que vieram, aos que não vieram também, quem está nos assistindo, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Estejam com a gente. Quer vir, Vitória? Falar como que foi pra você o último culto de jovens? Obrigado, Lipe. A Vitória vai vir aqui dar uma palavrinha pra gente também. Como que foi a experiência dela no último sábado. Dá um oi aí pro pessoal, Vitória. Paz do Senhor, pessoal. Paz do Senhor, gente. Amém. Paz do Senhor. Pode falar como foi. Foi uma culto, momento de muita comunhão, muita risada. Com certeza. Comeu bastante, Vitória? Comi bastante. Manda um beijo e um abraço aí pros seus pais, pra Nicole também. Beijo, pai, mãe, Nicole. Obrigado, Vitória. A gente já vai emendar aqui, pessoal, nos avisos. Você que não tem vindo, você que está conhecendo a igreja agora, então, amanhã a gente vai ter esse momento aí do culto de jovens com uma pregadora ilustre, né, Rafa? Convida o pessoal aí. Ai, amém, né?
Então, amanhã às 7h30, nós vamos começar o culto de jovem. Nós vamos ter um momento do ensaio, né, Nath? Sim. Não sei se vai ser o começo ou o Não final, mas nós faltem. vamos fazer o nosso... Oi? Não faltem. Por favor, não faltem. Nós vamos fazer o ensaio e nós vamos estar... falando um pouco mais da palavra do nosso amado Senhor. Estejam em oração, por favor, gente, que eu confesso que eu tô com a barriga gelada, né? Mas dando lugar para o Espírito Santo agir na minha vida, porque eu, Rafaela, não sou capaz, mas quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo fazer através da nossa vida, ele vai fazer, ele vai alcançar aquele que ele precisa alcançar naquele dia. Então, eu tô esperando em Deus, confiando em Deus e tentando fazer aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida para que eu consiga fazer. Sim, eu tenho certeza que o Senhor vai... Já tem colocado a palavra no seu coração. Amém. Domingo, nós temos aqui o culto da família, né? Às 7 horas, às 19 horas, você é convidado, você que está conhecendo a igreja agora, você que quer visitar a igreja, e você que já é membro aqui, vai estar aqui cultuando com a gente, celebrando. Amém? Na terça-feira a gente tem culto de cura e libertação também, né? Um momento, a gente está com o tema aí, o ano da santificação, né? E Deus tem feito maravilhas aí na nossa igreja. Amém. Muito por conta desse tema, muito por conta da gente ter se proposto a viver isso e a buscar isso no Senhor. Quarta-feira a gente tem aí a manhã de jejum e consagração, a irmã Marli que está dirigindo. Esses dias o Lipe pregou ali, né? Tá sendo uma bênção. E você que não aí trabalha pela parte da manhã, que vai estar de folga, você é nosso convidado. Na quinta-feira a gente também vai ter às 20 horas um momento de oração, ali com as irmãs, com os jovens, né? Os jovens dirigindo aí esse momento de oração. E depois a gente vai ter um momento do ensaio das irmãs. A gente está se preparando aí porque no dia 12, 13 e 14, né? A gente vai ter a conferência missionária aí, o noivo vem. No dia 12, pastor Fernando, da ADEMAC. E no dias 13 e 14, o pastor Genival Bento vai estar aqui, vai ser uma bênção. Você é nosso convidado, a gente está ensaiando um coral com os jovens, ensaiando um coral com as irmãs. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas aí, como já tem feito, né? O pastor Genival é uma bênção e é isso. Na sexta-feira a gente tem faxina, né, Lipe? As irmãs estão aqui, você que quiser e puder estar aqui. E esses foram os nossos avisos. Lipe, se puder subir o louvor, e a gente já volta daí no momento da palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Esse louvor, eu e a Vitória vamos estar aqui adorando ao Senhor com mais um louvor aqui, amém? Mãos como concha que medem as águas do mar. A terra é uma ilha pequena diante do seu olhar. Faz as estrelas vral encantar, faz as baleias seu nome adorar, faz
Faz todo ser que respira seu nome louvar. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem. Faz e desfaz, mas é pelo que é que me atrai, fonte da fé, imensurável, indescritível. Teu trono é o céu, descanse os pés aqui, Deus, imensurável, Deus acessível, tão grande tu és, e mesmo assim habitas em mim. Oh. Faz todo ser que respira seu nome louvar. E se ninguém se mover, faz as pedras clamarem. Faz e desfaz, mas é pelo que é que me atrai, fonte da fé, imensurável, indescritível. Teu trono é o céu, descansa os pés aqui, Deus, imensurável, Deus acessível, tão grande tu és, e mesmo assim habitas em mim.
somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer e quem nos guarda até o final. É seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. Quem pode dar a alma paz? Deus é bom, Deus é bom, como sua graça é eficaz em seu sangue redentor. Quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. A vida e morte Cristo É isso aí, pessoal. Como a gente falou no comecinho, uma configuração um pouco diferente desse Ligados no Céu, especial aí de feriado, né? E hoje a Rafa, como no começo ela falou, um tema baseado ali em 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Você consegue ler pra gente, o Vitória, se o Lipe Com puder certeza. projetar também? Vamos lá. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja o exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Isso aí. E esse tema, né, Lipe? O pastor veio conversar com a gente sobre essa oportunidade da gente tá dirigindo um Ligados no Céu. E ele falou assim, eu não quero dar um tema para vocês. Conversem entre vocês e peçam para Deus dar um tema que caia no coração de vocês, para vocês estarem fazendo um Ligados no Céu. E ele falou assim, mas eu tenho uma ideia. Ele falou assim, se vocês quiserem, vocês podem falar sobre a juventude estar se desenvolvendo na obra do Senhor, sobre a juventude estar se desenvolvendo no ministério e sobre as oportunidades que é preciso para que vocês, jovens, se desenvolvam no ministério. E daí a gente foi para a oração, acho que foi na quinta-feira que o pastor conversou isso com a gente, ou na sexta. E daí eu conversei com o Lipe e a gente não conseguiu conversar com todo mundo. Mas depois eu parei para pensar um pouco nisso e me veio esse versículo na mente. Esse versículo que a gente leu agora. Sobre ninguém desprezar a sua juventude, sobre ninguém desprezar a sua mocidade. Porque não é porque nós somos jovens que também Deus não pode nos usar, né? E também não é porque Deus está nos usando que nós sabemos tudo, né? Como você tem visto, Rafa, como tem estado seu coração também com as oportunidades que a gente tem recebido aqui na igreja, com as oportunidades que o pastor Wilson tem dado, e também como você vê a importância, né, dos ministérios, a importância das igrejas estarem também colocando jovens para trabalhar. Então, Vini, é claro que às vezes a gente fica com um pouco de receio, né? Será que eu vou conseguir? Nossa, mas eu... Mas, assim, o pastor Wilson, ele não boicota nossos sonhos, né? Às vezes a gente nem sabia que a gente tinha um chamado, mas ele investe em nós. E isso é muito lindo, porque ele confia, né? E ele confiando em nós conseguimos descobrir coisas que a gente não sabia que a gente era capaz. Então, quando ele pede algo para mim, é uma honra.
poder servir. E nisso, eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida. Porque, como eu falei no início, eu nunca imaginei estar aqui, gente. Nossa, quem eu sou perto de Deus, quem eu sou perto do pastor, né? Às vezes fala assim, nossa, mas eu não, sei lá, não imagino que eu ia conseguir fazer isso. E é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então, isso para mim é um privilégio, poder falar do amor de Deus. Eu sempre quis falar do amor de Deus, mas eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar falando para tantas pessoas, né? Tipo, não é orgulho, mas é honra. Eu me sinto honrada do pastor confiar algo tão importante na minha vida. É uma alegria, né? Sim, e esses dias no meu trabalho, as meninas falando assim, Rafa, eu quero te assistir, me manda um vídeo. Eu falei, gente, nossa, é muito legal poder cumprir, né, o ID do Senhor. Sim. Eu vejo muito como isso, essas oportunidades que a gente tem recebido aqui, tem afetado não só a nossa vivência aqui na igreja, mas no nosso dia a dia. Eu e o Lipe mesmo, a gente tem estado aqui todo dia conversando com o pastor. E eu percebo como isso tem afetado, tem alterado até a nossa postura diante das pessoas que não são da igreja. Entende? Verdade. Como isso tem mudado também e tem aflorado um chamado que a gente talvez não tinha percebido. Um chamado evangelístico, uma fome, uma sede ali de ganhar almas, né, Lipe? A gente fica de cara aqui com as coisas que a gente tem vivido. E eu falei um tempo atrás, eu não esperava estar vivendo hoje o que eu estou vivendo quando eu vim para cá, né? Mas a gente vê a importância disso, de a gente receber oportunidades e Deus vai cultivando em nós. Deus vai cultivando em nós o chamado, Deus vai cultivando em nós o ministério. Né, Nathalie? Como que você tem visto isso? Como que tem estado o seu coração também? Esses dias eu tinha até falado, né, para os jovens que eu não imaginava que aconteceria tudo isso que está acontecendo na nossa igreja. Grandes coisas têm acontecido no nosso meio, no meio dos jovens. Teve um tempo que nem eu estava vindo mais. E eu pensei muitas vezes em parar. Às vezes as pessoas falam, é a neta do pastor, é sobrinha de pastor, é filha de pastor, tem que fazer. Não é assim que funciona. A gente sabe, né? O Vini também é filho de pastor. E eu me sentia na obrigação de vir porque o meu avô era o pastor. Teve um tempo que foi assim. E eu estou muito feliz com o que tem acontecido aqui, porque eu vejo Deus honrando a vida dele. E ele tem honrado nós também, como a Rafa falou, ele confia na gente. Sim. E por ele confiar, isso dá uma grande alegria no nosso coração. É claro que nós não fazemos para o pastor Wilson, nós fazemos para Deus. Mas o fato dele confiar em nós, isso desperta grandes coisas no nosso coração. E eu tenho me alegrado muito, eu quero fazer mais e mais para o Senhor. Esses dias eu tive uma ideia, fiz tal coisa. A gente vai querendo fazer. E o pastor Wilson nos dá essa liberdade. Sim. E isso alegra o meu coração. E é uma coisa que ele sempre fala para mim, por Lipe. Ele fala assim, eu quero que vocês sejam obedientes, mas não que vocês sejam fantoches. Né, Lipe? Ele fala assim, eu quero que vocês me falem as ideias que vocês têm. Que a gente analisa, que a gente vê. Justamente para a gente tá desenvolvendo esse chamado. Justamente para a gente estar crescendo. E, assim, meu coração está numa felicidade gigante por todas essas coisas. A gente tá aprendendo muito, a gente está desenvolvendo muito. E é óbvio que a gente vai errar, né? Muitas vezes. Mas a gente está, como que eu posso dizer? A gente está sendo poupado de muita coisa que, às vezes, as pessoas que não têm um ensino que a gente está tendo, elas vão bater a cabeça muito para aprender. Eu falo muito isso com o Lipe. Né, Vitória? Como que você também tem... Como que tem estado aí seu coração nessas oportunidades? Você pregou esses dias, a Nathalie pregou esses dias, né? Você imaginava um dia estar pregando também na igreja? Não, mas como a Rafa e a Nathalie falaram, pelo pastor abrir essa oportunidade pra gente, a gente descobre algo que a gente nunca imaginava. Eu nunca me vi pregando, e cada vez que ele confia algo nas nossas mãos, a gente tem mais vontade de fazer. Então, a minha palavra mesmo é gratidão à vida do pastor Wilson e a Deus, por ele ter confiado isso nas nossas mãos. Sim, sim. E é uma alegria no nosso coração como Deus vai trabalhando em nós, né? Eu fico feliz. Semana passada, no último Ligados aqui, a gente estava com o Jean. Eu estudei com o Jean e eu vendo o que Deus tem feito na vida do Jean, o ministério que Deus tem feito através da vida dele,
muitos amigos meus que eram do colégio, que eu não imaginava serem alcançados. Ele falou assim, não, eles estão congregando lá com a gente, os meninos estão falando de Jesus para todo mundo. E assim, eu fico feliz como Deus tem levantado uma geração, tem levantado homens e mulheres que têm realmente esse desejo, sabe? Não estar na igreja por obrigação, mas realmente esse amar fazer a obra. Como a Bíblia fala, ninguém o despreze por você ser jovem, sabe? Deus tem confiado dons, Deus tem confiado talentos na nossa vida. E assim, e não só em nós, mas em todos os lugares. E eu creio que esse mover de Deus é no mundo inteiro, sabe? E assim, isso tem deixado o meu coração tão alegre, sabe? De ver a união. A gente estava aqui, o Jean, ele é da presbiteriana, sabe? A gente está unindo jovens de outras igrejas, unindo pessoas de outras igrejas, como Deus tem despertado isso. A gente, não sei se vocês perceberam, mas o pastor Wilson está confiando um programa para a gente, sabe? Sim. A responsabilidade a gente está falando primeiro em nome de Deus e em segundo em nome da comunidade evangélica Deus Vivo. Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu fico feliz por isso. E assim, a gente também está fazendo por merecer essa confiança. Eu tenho muito no meu coração, eu estava falando um pouquinho com a Rafa, sobre Josias. Como Josias, ele começou a reinar com 8 anos. Tipo, ser rei de uma nação com 8 anos já é um negócio muito absurdo. E daí a Bíblia vai dizer que com 18 anos, quando ele estava lá, ele envia uns funcionários lá para revirarem o templo e eles encontram o livro da lei. E eles começam a ler o livro da lei e eles começam a ver como o povo estava errado, como o povo estava perdido, estava desobedecendo a Deus. E ali, por meio de Josias, com 18 anos, Deus traz uma restauração ao povo de Israel, sabe? E assim, Nathalie, como que tem estado esse desejo e por um avivamento também? Como você tem visto esse mover de Deus também no meio dos jovens, sabe? Eu sempre falo e tenho certeza que é os últimos tempos da Igreja na Terra. E eu sei que é por isso também que está havendo o grande avivamento. Todos os dias, quando eu acordo, eu falo, Jesus, obrigada por esse dia, que coloque pessoas no meu caminho para que eu possa falar do seu amor. Tudo bem, a gente não tem que chegar falando, fulano, é isso. Não, Deus, me dá a oportunidade de falar do teu amor. Ontem, a minha mãe estava falando para mim que ela estava na loja, né, que ela trabalha lá no Catuaí. Chegou uma mulher e falou para ela, olha, eu preciso entregar um presente para uma pessoa. O presente que eu estou comprando, eu vou entregar para alguém que me magoou muito. E ela começou a chorar e contar para minha mãe. E a minha mãe começou a falar de Deus para ela, do amor de Deus. E a gente vê que Deus coloca, às vezes, a gente em situações para a gente abençoar a vida daquela pessoa. Isso é o evangelismo também. Sim. Falar de Jesus, ele coloca a gente em situações para a gente poder abençoar pessoas. E a minha mãe chorou me contando. E ela falou, abraçou, falou que Jesus amava ela. E foi muito lindo, e é assim que eu vejo. Que nós temos que ser assim, jovens. A gente tem que falar do amor de Jesus. Nós temos que procurar, sim, almas para Jesus, porque não vai demorar muito para ele voltar. E a gente tem que conseguir trazer pessoas, porque o inferno é real. Sim. E aí, Rafa? Então, Vini, às vezes a Nath está falando dessa situação que aconteceu com a mãe dela. Às vezes a gente fala tanto para Deus, né? Me usa, Senhor, eu quero falar, eu quero pregar, não sei o quê. Mas às vezes não é sempre que a gente não vai pregar sempre com o microfone no púlpito, né? Às vezes você pegou um Uber, só de você ouvir o que a pessoa, uma situação do nada, ela começa a falar só um conselho que você dá, só um simples fato de falar, nossa, mas Deus vai te ajudar, ora, conversa com Deus. É uma forma de você estar pregando, né? É uma forma informal, mas é uma forma de pregar. Então, essas pequenas oportunidades, quando a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, eu tive o privilégio de falar do seu amor de uma forma diferente, mas eu preguei. Ou um abraço, né? O Lipe mesmo fala, quando ele voltou para a igreja, do abraço que ele recebeu do seu pai. E é uma coisa tão simples, né? Ele gostou tanto do abraço que ele quis me dar um abração no último culto. Foi por isso. Mas é uma forma simples, mas você vê como o amor de Deus ele se manifesta de formas diferentes. Um sorriso, um abraço, né? Oi, tudo bem? Você fez falta ontem, eu não te vi. Sim. São pequenos gestos, né? Mas que demonstram o amor de Deus. Eu fico feliz também como Deus tem restaurado na igreja muitos fundamentos, sabe?
colocando como a gente aqui tem aprendido muito com o pastor Wilson, né? E principalmente, né, o que Deus tem colocado no desejo, não só dos jovens da nossa igreja, mas eu tenho visto em muitas igrejas também, como Deus tem restaurado a oração, como Deus tem restaurado o povo de Deus a estar em intimidade com Ele, sabe? Tanto na oração quanto na palavra. E assim, pelo menos coisas que antes eu não estava vendo assim tanto, sabe? A gente via os jovens virem na igreja mais por vir, né? A Nathalie cresceu na igreja e já viu muito isso também. A gente viu o pessoal estar aqui na igreja porque a galera é legal, tá aqui na igreja porque tem muitos amigos, mas não estar realmente por ter se convertido, por ter um mover de Deus no coração, sabe? Verdade. Eu vejo como Deus tem feito muito isso no nosso coração de uma forma muito pura, como Deus tem colocado no meio da igreja, no meio dos jovens, uma restauração, sabe? E como a gente tem aprendido, esses dias a gente estava aqui com a irmã Marli, e assim, que bênção que a gente está aprendendo, né, Vitória? Que bênção que a gente tem alguém para ensinar a gente, assim, né? Exatamente. Eu converso muito com a minha mãe em casa, ainda falando sobre o assunto anterior. A nossa pregação, ela não começa em cima de um púlpito, em cima de um altar com o microfone na mão, mas ela começa com as nossas atitudes. As pessoas, tanto que está escrito aqui, seja o exemplo para todos os fiéis na igreja, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Por quê? Porque as pessoas, elas nos olham. Todas as nossas atitudes, elas nos olham. Elas olham para nós. Então, ver a chama do Espírito Santo arder, queimar de novo no meio da igreja, isso é muito gratificante. E a minha oração, todos os dias, é para que Deus levante jovens, homens, mulheres, que sejam cheios dele, que tenham sede, fome da presença dele. Você vê que as pessoas não estão vindo por um protocolo, isso é muito gratificante. E assim, é muito do que você falou da conduta, é o que eu estava falando um pouco da pureza também, de como Deus tem colocado no nosso coração um desejo por santidade, por fazer a obra e por estar realmente, né, fazendo a obra do Senhor. E um outro versículo que eu estava meditando também antes da gente começar, não um versículo específico, mas uma passagem, a história de Josué e de Caleb. Quando Moisés ele prepara Josué e Caleb. E eu vejo muito o que está acontecendo aqui. Como o pastor Wilson, como meu pai, como a igreja, eles estão nos preparando, eles estão nos moldando, eles estão nos forjando. Eu sempre paro assim, muito para pensar, e o pastor Wilson sempre faz essa pergunta, onde a gente quer chegar? Sabe? Tipo, o que a gente quer viver? Não sei vocês, não sei a Nathalie quando ela olha pro vô dela, mas eu sempre fico pensando, e eu sempre tenho como um exemplo, mas eu sempre fico pensando como que foi o começo da caminhada do pastor Wilson, sabe? Como que foi, não sei, vocês pensam nisso também? Como que Deus começou a agir? Será que, como ele errou igual a gente erra às vezes, sabe? E assim, eu fico pensando, onde Deus vai levar a gente? Onde Deus vai nos levar para pregar a palavra? De que forma Deus vai nos usar? Eu fico louco vendo essas coisas assim. E eu fico muito feliz com tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, tem confiado nas nossas mãos. E também a gente não consegue entender e a gente não consegue ver onde Deus quer nos colocar, né, Nathalie? Sim. Como você estava falando do meu avô, o meu avô é o meu maior exemplo da vida. Eu sou muito feliz e honrada, eu sempre digo para ele, no aniversário dele é a frase que eu sempre falo, a minha honra é ser sua neta, eu digo para ele. Ele é um exemplo de homem para mim. E eu tinha até notado esses dias uma frase, para sermos líder, precisamos aprender a ser liderados primeiro. E aqui tem sido assim, né? A gente, igual o Vini falou, ele e o Lipe aprende muito com o pastor Wilson, nós aprendemos também muito com ele. Às vezes ele corrige alguma coisa, né? Mas a gente tem que aceitar, a gente tem que aprender com a correção, né? Porque quando a gente aprende com a correção, aí a gente tem crescimento. Sim. Né? E aí, Vitória? Exatamente. Como a Nathalie falou, para sermos grandes líderes, precisamos ser grandes liderados. Se nós não soubermos passar a sermos liderados na questão de obedecer, não adianta a gente querer chegar a lugar nenhum, porque sem obediência não adianta, né? Sim. O que você tem visto disso, Rafa? Sobre
sobre onde Deus quer nos levar e também se você para pensar um pouquinho nisso na trajetória dos nossos exemplos, assim, sabe? Sim, é uma coisa que a gente se pega pensando e vai além, né? Mas eu queria falar uma coisa também. É lógico, o pastor Wilson, ele é a nossa maior referência. Seu pai também, que está sempre por perto, dando todo o suporte, né? Tudo que a gente tem. É muito grato ao pastor Júlio somos também. gratas ao pastor Wilson, à pastora Vera, que, nossa, Pastora gente, Eliane, é uma bênção. Sim. As irmãs, a irmã Marli, a gente... E é isso que é ser massa, a gente Eu tá cresci cheio... vendo essas irmãs. Eu A gente amo tá demais cheio de elas. exemplo e de referência aqui. Sim, mas sabe uma coisa que eu vejo? Eu vou falar eu, Rafaela. Eu sou mais velha que vocês. Sou 10 anos mais velha do que o Vini. Mas eu vendo você, Vini, eu aprendo tanto. Sim. Você não tem noção. Às vezes o Vini vai em casa e a gente tá almoçando ou tomando um café. Catando maracujá. Caçando maracujá. Mas a gente vê a vontade que o Vini tem, o temor que ele tem, a obediência que ele tem. E às vezes a gente acha assim, tem que ser alguém mais velho para ser meu exemplo. Mas eu vendo você, eu tenho vontade de ser um pouquinho melhor todos os dias, porque é isso que você me ensina, sabe? Às vezes você não percebe, mas nos pequenos detalhes, nas suas pequenas falas, eu falo, poxa vida. E eu fico feliz. Me pegou nisso. Eu e o Lipe tava comentando isso isso semana passada, né, Lipe? O Vini é um exemplo pra gente. E vendo vocês também, vendo o Felipe. O Felipe, né, tipo, é meu irmãozinho. Ele sempre vai ser meu irmão. É meu irmãozinho. Mas, gente, vocês não têm noção. Eu, por ser mais velha, eu deveria muitas vezes ensinar muita coisa, mas eu aprendo tanto com ele. E tem pessoa que tem dificuldade de aprender por ser mais novo. Mas, de verdade, às vezes o Felipe, ele fala assim, você já parou pra pensar nisso? Você tá errada, Tata. Você fica assim, nossa, meu irmão mais novo me corrigindo. É sacanagem, não. Mas aí você vai pensar. Na hora você não quer aceitar porque ele é mais novo, mas depois você vai pensar. Eu falo assim, meu Deus. E não é que ele tem razão. Assim, não gosto de admitir muito, não, mas ele tem razão. Então, assim, às vezes as pessoas ficam assim, eu vou observar o exemplo do pastor Wilson e quando eu chegar na idade dele, eu quero ser igual a ele. Porque às vezes a gente tem um costume. Sim. Mas se a gente está vendo o exemplo, a gente tem que ser o exemplo agora. Sim. Você não precisa esperar chegar na idade do pastor para fazer algo. Faça algo hoje, porque e amanhã? Sim. E se Jesus voltar daqui a pouco? E como eu paro para pensar nisso, como a gente está cheio de exemplos e de referências aqui na nossa igreja, né? Eu sempre, o que a gente fez aqui com a irmã Marli de perguntar para ela, eu faço todo dia com o meu avô e com a minha avó. Eu lembro que quando eu comecei mesmo a querer conhecer a Deus, a buscar a Deus, eu pegava minha Bíblia e ia lá na casa do meu avô, aqui em cima, pegava, vô, vamos estudar a Bíblia aqui? Porque o meu avô, ele acorda 5 horas da manhã, ele já vai ler a Bíblia, daí ele vai caminhar. E assim, são as nossas referências, igual o seu avô, igual a sua mãe, né? Igual, com certeza você tem referência na sua família, a Rafa também. E assim, como isso motiva a gente, como isso inspira a gente a ouvir os exemplos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos líderes. Eu tava falando pro Lipe esses dias, a gente também, quando a gente chegar tanto na idade do pastor Wilson quanto mais velhos, se a gente não preparar pessoas depois da gente vai ter falhado. Sim, se a gente não fizer o que ele tem feito com a gente, o que a igreja que tem feito com a gente vai ter falhado. Hoje nós somos Josué e Caleb, mas um dia a gente vai estar na função ali como a de Moisés. Sim. E a gente vai ter que levantar os Josué e Caleb, sabe? A gente vai ter essa visão, e muita gente ela tem aquela visão de, às vezes, ela querer centralizar tudo nela. E às vezes mata muita gente, às vezes mata o chamado de muitas pessoas. Verdade. Mas a obra de Deus não é nossa, a obra é de Deus. E eu estava lendo ontem, busquem tesouros no céu e não na terra, sabe? Quando vocês fizerem, não façam para ser aplaudidos pelos homens. E eu vejo muito disso que está acontecendo aqui, muito disso. O pastor, ele está levantando líderes, ele está levantando pessoas. E assim, como a gente tem sido moldado, né, Lipe? Como a gente tem aprendido muito com isso. E é um dos pontos também que vocês falaram, sobre a gente aprender a ser liderado. Sim. E é uma coisa que eu penso muito. A gente hoje no mundo, a gente vê muitos jovens falando de revolução, uma mentalidade muito revolucionária de querer romper com tudo que for antigo. Mas na igreja e no reino de Deus não é assim. E a Bíblia fala muito, e é um versículo que ficou muito fixado na minha mente, não remova os marcos antigos, sabe?
E é isso, a gente tem aprendido muito e pra gente colocar em prática. Não pra gente romper com isso, não pra gente trazer coisas que não tem nada a ver. Igual a gente vê em muitas igrejas, coisas absurdas. Esses dias eu tava passando no Instagram, eu vi lá uma igreja que no meio do culto os caras fazendo tatuagem lá atrás da igreja, entendeu? Bizarro, tipo, umas coisas muito bizarras. E assim, a gente tem uma oportunidade que muitas pessoas não têm, né, Vitória? Exatamente. E às vezes a gente ainda não dá valor, né? Eu tava estudando a Bíblia esses dias e eu fui orar e veio a seguinte pergunta pra mim: você tem dado valor no lugar onde eu te coloquei? E eu, caraca, Deus. Assim? Mas isso é algo também pra refletirmos, porque as coisas de Deus não são brincadeira, né? Como você falou da tatuagem. Amém. O lugar onde nós estamos dentro da igreja, sim, é para nós nos alegrarmos, com certeza. Mas não é brincadeira. Sim, sim. E aí, Nathalie? Quer a Rafa comentar? Sobre o que a gente estava falando do aprendizado, dos marcos antigos. Ah, sim. Tem gente que, né, a gente vê muito isso em rede social, né? Regras são feitas para serem quebradas. Mas tudo dá errado quando a gente começa a quebrar regra, a quebrar princípio. Eu não cresci num lar cristão, Vini, vocês sabem. Mas eu sempre tive temor a Deus. E assim, do meu jeito, né? Eu não entendia da forma que eu entendo hoje. E quando eu tentei me afastar de Jesus, e não foi assim porque eu quero fazer. Eu fui esfriando aos pouquinhos. E quando você esfria, você só percebe a hora que você já tá gelado. Você vai se acomodando. Aí você fala, onde eu cheguei? Sim. E assim, foram alguns anos bem difíceis. Eu vinha pra igreja, igual a Nath falou, que eu tinha que vir, que era domingo. Eu me arrumava. Não era aquela alegria que irritada. é hoje, né? Eu ficava assim, não vou, mãe, não tenho roupa. Não vou pra igreja. Arruma qualquer desculpa. Eu tinha desculpa pra tudo. Não, mas minha unha quebrou, não vou desse jeito. Tipo, tudo era pretexto pra não vir pra igreja. E nessas pequenas coisas, sim. E quando você vai dando espaço. Eu tive um relacionamento, eu não tô culpando ele porque a culpa foi minha, porque eu tive um relacionamento e a pessoa era cristã, mas não tinha os mesmos princípios que os meus. Não tinha a mesma religião que a minha. E isso, pra mim, não era um problema. E quando as pessoas vinham falar assim, sobre julgo desigual, eu falava assim... Tipo assim, ai, cuide da sua vida. Pra ser bem sincera. E nisso, foi me esfriando. Porque quando você não tem uma pessoa que te apoia... E não tô falando só de relacionamento. Tô falando, às vezes é alguém de dentro da sua casa. Às vezes é o seu amigo. Sim. E você vai na onda. E quando eu percebi, gente, se passaram 6 anos da minha vida... E eu tava gelada, eu não tava mais esfriando, eu estava gelada. Sim. Então, assim, por isso que eu falo, Vini, do seu exemplo, o exemplo da Nath, o exemplo do Felipe, o da Vitória. Porque eu não entendia, mas quando eu comecei a ver os jovens tudo de novo, igual a Nath falou, voltando. Gente, é tão surreal ver o que tem acontecido através da vida dos jovens. De todo dia ser sábado. O Vitor, o neto do Deli. Sim. Gente, ele é tão novinho, você olha pra ele e fala assim, meu Deus. Que coisa, não é, Vi? Que coisa linda. Você vê nele um chamado e um potencial. Exatamente. E vendo a vida das outras pessoas, eu falei, Senhor, talvez era pra eu estar lá e eu desperdicei tanto tempo. Nesse processo, eu fiquei doente. Eu passei por um momento bem... Assim, não era uma doença que eu sentia dores, nada. Mas é uma doença que mexeu muito com a minha vida, que eu tive alopecia. Eu perdi meu cabelo. E aí eu comecei a me culpar. Falei assim, Deus tá me castigando. Ó, tá me castigando. E as pessoas falam assim, é porque você tá em pecado. E tipo, eu não vejo que Deus estava me castigando e não era estar em pecado. Porque mesmo fria, eu tinha os meus princípios. Se eu posso, se eu não posso. Sei onde eu vou, onde eu não vou. Era mais mesmo me afastar da palavra do Senhor. Tipo, eu deixo pra amanhã. Sim. Ai, não quero ir na igreja. Ai, não vou levantar minha mão. Eu hoje ainda não gosto dessa pessoa. Estão assim. E nisso eu percebi que eu me afastei tanto de Deus, mas vendo a vida, o mover que Deus estava fazendo, o Espírito Santo agindo, eu fui voltando. E isso pra mim fez muita diferença. Eu falei demais, eu já até perdi o raciocínio, mas o que eu queria dizer. Às vezes a gente não... A Vivi estava falando de dar valor, e eu não dei valor. Sim. E ainda bem, graças a Deus, que
eu consegui enxergar que eu já não tinha mais vida na minha vida. E isso foi movendo dentro de mim para eu voltar a estar hoje onde eu estou. Então, assim, não deixe para amanhã. Tipo, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Hoje eu não vou porque eu tô cansado, hoje eu não tenho roupa, hoje está chovendo. Gente, não faça isso. É a pior besteira da sua vida, porque eu perdi nessas brincadeirinhas minhas 6 anos. Eu não sei, talvez eu poderia estar no mesmo lugar que eu estou hoje, mas eu poderia estar muito além do que eu estou, né? Sim, sim. Sabe uma coisa que eu penso muito? Que era o que eu ia falar aquela hora que eu tinha esquecido. Sobre dar valor. Eu vejo que muitas pessoas não dão valor em Deus mesmo, em Jesus. Tem países que nem a Bíblia eles podem ter. Sim. Tem países que eles não podem ter uma igreja, um templo. E eu penso nisso muito, gente. Todos os dias eu penso nisso. A gente tem que dar o valor porque a gente tem liberdade de adorar, de buscar. A gente pode ter um aplicativo de Bíblia no celular, a gente tem países que não pode. Sim. E é nisso que eu penso muito. Já emendando nisso que você falou, a gente vê que você falou sobre dar valor, né? E a gente vê que muitas pessoas nesse processo de formação, elas querem atropelar o processo, elas querem atropelar o tempo. E elas querem puxar a glória para elas, sabe? E assim, eu creio que é um aprendizado também que a gente está tendo, que a glória não é nossa, sim, a glória é de Deus. Por a gente estar aprendendo com o pastor, a gente não precisa, eu tenho que tomar o lugar do pastor, eu quero estar lá no programa, eu quero estar dirigindo aquilo. Não, eu quero fazer a obra de Deus e sabe, eu estou aprendendo aqui para Deus me usar da forma que Ele quiser. E se Deus quiser me usar, nunca me der uma liderança, sabe? Como que você também tem visto isso, esse dar valor no aprendizado? Eu vejo que, como eu tinha falado para vocês, meu coração se entristece quando eu vejo, igual o Vini falou, tem gente, eu quero fazer isso, eu quero ser o pastor, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso. Isso entristece meu coração, porque nós temos que estar abertos para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Uhum. Seja isso, seja aquilo, tem que ser a vontade de Deus, ela sempre tem que prevalecer. Porque a vontade de Deus é a melhor. E a humildade também, né, Vitória? Com certeza. Exatamente. Sem humildade, a gente pode estar no topo, no auge, mas de nada vale. Sim. E é isso aí. Eu penso muito sobre isso, sabe? A gente está aqui hoje, a gente está aprendendo, mas muita gente também começou bem e terminou mal. Sim. Eu sempre gravo na minha cabeça o exemplo de Saul. E Saul, ele era um homem que quando Samuel foi olhar Saul, ele viu o porte físico de Saul. Saul foi cheio do Espírito Santo. Sim. Mas chegou um momento que Saul ele queria tanto a glória para ele, que ele começou a desagradar a Deus, que chegou um momento que Deus falou assim, Samuel fala para ele, né, o Senhor rasgou de você o seu reino, sim, aquilo que ele tinha te confiado. Hoje Deus está confiando muitas coisas nas nossas mãos. Hoje Deus está confiando um aprendizado que, como eu falei no começo, muita gente não tem, muita gente desejaria ter isso, sabe? Se a gente for olhar muitos testemunhos aí, a gente pega o testemunho do Luciano Subirá, ele teve alguém para ensinar ele. Eu gosto muito de assistir o Hub. Eles falam lá que eles sempre tiveram um pastor que ensinou eles, que desde pequenininho eles estavam ali na igreja, o pai do Brunão é pastor, ele estava ali limpando a igreja, sempre fazendo as coisas. Esses dias o Lipe estava aqui tirando o lixo do banheiro, sabe? Com alegria. Sim. Não também. Nossa, eu tô tirando o lixo do banheiro, sabe? Não, Deus tem mais pra minha vida do que... Não, eu tava vendo... Mas é verdade. Os maiores ministérios começam dentro do banheiro, hein, gente? Catando o lixo do banheiro. Eu tava vendo muito o exemplo... Os músicos que tocaram com o Thales são músicos bem conhecidos. O Fábio Aposan, o Alexandre Aposan. Eles falando no Hub lá. Eles chegavam na igreja pra ensaiar ali, pra aprender com o pastor. Antes disso, o pastor pegava os bancos da igreja... fazia eles arrancar os chicletes que estava grudado embaixo do banco e naquilo ele ia dando um discipulado para eles. Sim. E aquilo não fez deles só músicos, mas aquilo colocou fundamentos neles. E eu vejo muito isso, que Deus está colocando fundamentos na gente. Deus está colocando coisas e está solidificando a gente sobre uma base firme. Que a gente tem que tomar cuidado para não terminar mal, né, Rafa? Sim, e realmente aprender a valorizar os pequenos detalhes, né?
igual falou de arrancar os chicletes, né? Não, pastor, não, né? Não A gente esteja não tá colando chiclete embaixo do banco. Mas assim, às vezes a gente vem tão feliz pra fazer uma coisa tão simples, igual ontem a gente arrumando, tirando o lixo ali, era tão bom. A gente tava recolhendo o lixo de uma festa que a gente fez pra engrandecer o nome de Deus. Então aquilo ali não era eu vou ter que limpar tudo isso. Era tipo, gente, aconteceu, deu certo, Deus estava aqui com a gente vai tirar o lixo dando glória a Deus. É prazeroso fazer, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Falam, nossa, como que você tá com alegria varrendo a igreja? Eu lembro que quando eu era criança, gente, eu passava pano em todos... Era os bancos de madeira. Eu passava pano em todos os bancos de madeira. Meu pai falava, Nathalie, você faz assim, passa o pano aqui e fala, Senhor, eu abençoo a vida que vai sentar aqui. Eu lembro disso. E era bastante banco, irmão. Mas eu ia lá, eu falava, nossa, eu era criança, viu? Eu falava, nossa, olha o tanto de banco que eu tenho que passar pano. Mas eu via a alegria do meu pai quando ele fazia isso. Ele passava pano, eu abençoo, Senhor, a vida que vai sentar aqui. E hoje a gente dá valor nessas coisas, né? É verdade. E é isso, eu creio que muita coisa que a gente está aprendendo aqui vão servir lá na frente para também a gente ter o nosso coração humilde, né? A gente ter o nosso coração firmado e não ter aplausos das pessoas. Sim, que Deus tenha misericórdia da nossa vida para que nunca o orgulho domine o nosso coração, né? Que a gente tenha humildade e realmente faça por servir, por amor, a fazer a obra do Senhor, né? Sim, a gente está aqui fazendo Ligados no Céu, mas não é uma coisa que assim a gente tem na cabeça, nossa, eu tenho que fazer o Ligados no Céu, não sei o quê. Não, as coisas vão acontecendo naturalmente, as oportunidades vêm naturalmente. Onde Deus quer nos colocar, Ele coloca. Por isso que eu fico louco, que às vezes tem gente que às vezes é chamada para pregar, às vezes é chamada para liderar alguma coisa e faz aquilo reclamando. Sim. E faz aquilo com um coração nada servo, sabe? E é isso, que Deus possa colocar também no nosso coração e nos manter humildes, né, Vitória? Exatamente. Por isso é bom estarmos sendo liderados, justamente para não perdermos essa humildade, se Deus permitir chegarmos em um lugar alto. É isso aí. E já caminhando aqui para as considerações finais, né, Rafa? Sim. Foi um momento muito bom. Foi. A gente já vai fazer a oração aqui para encerrar, mas que você deixe uma palavra para o pessoal que está assistindo. Vale lembrar, Vini, que a Vi acabou de falar, se a gente estiver num lugar alto, que o orgulho não domine o nosso coração. Mas que a gente não se esqueça, talvez a gente não vai estar num lugar tão alto. A gente pode estar ali, às vezes a gente não vai estar em cima do púlpito, você pode estar na porta da igreja, você pode estar no estacionamento, você pode estar, igual o Vini falou, limpando o banheiro. Nesses pequenos detalhes, dê valor, não tenha orgulho, não se sinta menor do que ninguém, porque você vai estar onde Deus quer que você esteja, você vai estar evangelizando do seu jeito e faça isso da melhor maneira possível, porque não é pro pastor, não é pros jovens, não é para ninguém, é para Deus, é para honrar o nome de Deus. Sim. Suas palavras também, Nathalie, já pra gente tá encerrando pro pessoal. Como a Rafa acabou de citar, que nós venhamos sempre, não importa o lugar que estejamos, mas que sempre tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Pastor Wilson, nos últimos sábados, sempre tem falado um versículo: faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Essa é a minha palavra para você. Que tudo que você venha fazer seja para engrandecer o nome do Senhor, não importa onde você esteja, no lugar que você esteja. Sim. Vitória? Exatamente, que a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Amém. Deus tem feito grandes coisas, né, no nosso meio. E pro pessoal que está assistindo, que essa palavra possa realmente ter edificado o seu coração, que essa palavra possa realmente possa realmente ficar gravada no seu coração sobre isso, né? É uma coisa que a gente tem visto na prática. Ninguém despreza a sua juventude, mas que também a gente possa se conservar humilde, que a gente possa se conservar servo, que acima de tudo, né, a gente possa nos conservar mantendo aquele primeiro amor, que o primeiro amor nunca saia do nosso coração, né? Porque a Bíblia fala que quando ele sair, é preciso voltar para aquele lugar, sabe? Então que essa palavra ela possa estar no seu coração, que Deus possa falar com você
e que possam se levantar aí Josués, Calebes e homens de Deus nessa geração para fazer a diferença, para ganhar almas e para fazer a obra do Senhor, porque Jesus está voltando. Lipe, pode subir o louvor e depois a gente volta com a oração já para encerrar. A verdade verá em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro. Cada um desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que nós tivemos de compartilhar a sua palavra, por esse momento que nós tivemos, Pai, de comunhão, de unidade, Pai, que esse programa, que essa mensagem, que cada momento desse programa, Pai, possa alcançar os corações, Pai, possa alcançar aqueles que assistiram, Senhor Jesus, que possa, Senhor Jesus, firmar, Pai, fundos alicerces nos corações daqueles que ouviram, Pai. Que a sua palavra venha entrar como espada nos corações, Pai. E venha, Senhor Jesus, ser como uma semente, Pai, que dá fruto, porque nós sabemos que ela nunca volta vazia, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, Pai, firmes, homens e mulheres que te amam, homens e mulheres que te buscam, Pai, e que têm buscado fazer a sua vontade, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos conserve, Pai, em Ti, que o Senhor conserve o nosso coração com humildade, e que cada dia mais o Senhor levante os Josués e os Calebes dessa geração para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que assistiu. Manda um abraço aí pro pessoal, galera, que tá aqui. Beijo, galera. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima sexta. E que você continue aí ligado no céu, ligado com a gente aqui na Deus Vivo Web TV. Deus abençoe e até semana que vem. Lembra dos nossos avisos, amanhã culto de jovens, domingo culto da família, e que você possa estar aqui com a gente. Amém? Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que
sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo.